Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é, real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá! Bem-vindos novamente a um episódio aqui do Sem Bata Branca e desta vez também trago uma convidada especial, que é a Filipa. E pronto, aqui isto é bastante engraçado porque eu conheci a Filipa através da irmã, dos irmãos, não é? Na verdade, mas até foi mais, pronto, da Maria, porque basicamente ela é minha designer, é designer da marca. E, entretanto comecei a seguir a Filipa e pronto, e houve aqui assim um match. E Filipa, agora vou-te deixar tu auto-apresentares, como tu bem quiseres. É isso, olha, eu sou a Filipa, eu sou terapeuta sistémica, sou consteladora familiar neste momento. Depois de muitos trancos e barrancos na vida, eu vim aqui ter Uhum. estas áreas do desenvolvimento pessoal, porque a minha formação base é uma licenciatura em gestão e um mestrado em engenharia industrial, ou seja, nada a ver com aquilo que efetivamente. Gericianas é gericiana. Tipo, não tem imenso a ver com aquilo que eu estou a fazer, mas lá está, às vezes a gente faz assim uns percursos na vida para irmos parar àquele que são ou que é o lugar que nós, sei lá, devemos ocupar ou estamos aqui para ocupar. Então esse é o trabalho que eu faço hoje, trabalho maioritariamente com mulheres, muito nesta ótica de olharmos para nós mesmas, de cuidarmos de nós. Nós temos muito nesta coisa como mulheres de carregar o mundo às costas, de colocarmos uma capa de super mulheres e dar conta de tudo, né? Sermos as salvadoras, as boazinhas, as que fazem e acontecem. Então eu como terapeuta gosto muito de acompanhar mulheres nesse caminho de só serem, né, mulheres, de não terem que estarem a performar, de não terem que estar a carregar 1500 coisas em cima delas mesmas, e faço isso através da terapia sistémica e das constelações familiares. Mais recentemente, né, é um mundo que eu quando entrei nele fiquei assim fascinada e acho que me compreendes, Joana, porque é assim é uma abordagem terapêutica muito profunda e eu acredito que muito reveladora também, e é muito eficaz também em vários cenários. Quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu vivo também através da vivência sistémica, né? Porque eu acredito que o sistémico não é só uma terapia, é uma forma de estar na vida. Mais fascinante é estar viva e mais fascinante é também ver o mundo com esses óculos, sabes? Eu gosto muito de usar até essa analogia de que a vivência sistémica é como se colocasse uns óculos novos nos teus olhos para Sim, há passares a coisas ver que o por mundo. serem vistas não dão para não ver, não é? Exatamente, não dá não dá para desver, totalmente. Lá está, foram muitos caminhos que foram percorridos, Joana. Eu quando saí do mundo da engenharia, eu trabalhei há algum tempo como engenheira Ainda por cima industrial. um mundo maioritariamente, vamos assim dizer, de homens, não é? Na verdade. Sim, sim, tipo homem mesmo, tipo homem, sabes? E eu entrei nesse mundo e eu sentia-me uma alfacinha, tipo, era uma menina quando entrei nesse mundo, eu trabalhava numa fábrica de construção. Eu sentia-me uma coisinha, tipo uma ervilhinha, sabes? E aquele foi um momento muito difícil para mim, o meu primeiro momento de ir para o mundo, mas não tinha os meus pais tomados, né, se vamos já falar nessa linguagem. E podemos depois. Sim, e então eu fui muito para ali procurar, tipo, alguém que me orientasse, sabes? Só que não encontrei isso, né? Então aquilo foi bastante frustrante para mim. A vida Depois anda também tinha. depressa. Exatamente, e depois também havia aquela feminista em mim, né, então para mim o problema não era eu, o problema eram eles todos que eram os machistas, que eram isto, que eram aquilo, e porque eu era mulher, enfim, pronto, essas noias todas. Mas pronto, depois eu lá entendi que aquele não era o lugar onde eu queria estar, que aos olhos da sociedade era maravilhoso porque eu era a senhora engenheira, porque estava a trabalhar naquela empresa e já estava num cargo até ok, mas eu estava profundamente infeliz, eu ia a chorar todos os dias para o trabalho, e eu ia para o Uhum. LinkedIn, sabes, do género: "Não, se calhar o problema é este trabalho", não era o trabalho, eu via todas as outras oportunidades e eu ficava assim: "Não é isto que eu quero fazer da minha vida, isto não me Começou a preenche ser de nenhuma demasiado evidente. forma". Exatamente. E pronto, e foi aí que até acho que honestamente num num comportamento de fuga, vim ter ao mundo do desenvolvimento pessoal.
obviamente, num primeiro instante, para me conhecer a mim, eu estava a fazer um processo terapêutico na altura. Depois entrei no coaching, fiz a minha certificação em coach e foi aí que eu entendi. Pronto, não quero mais engenharia, vou-me despedir para me dedicar a esta nova área profissional. Eu era, agora, né, com a idade que tenho, com a experiência que tenho, foi uma decisão bem louca, até um pouco inconsequente na altura, porque eu não tinha nada. Nada, eu não tinha clientes, eu tinha uma página com, sei lá, 200 seguidores no máximo, mas também não tinha nada a perder Era naquela só de altura. Eu era fé, não é? super, tipo, eu era super nova, eu tinha lá 24 anos na altura. Não é que agora seja extremamente velha, mas já passou muito tempo, já aconteceu muita Não coisa, vamos falar né? sobre isso, pois não? Ok, não vamos, mas é isso, sabes? Foi assim que começou. Comecei como coach, trabalhava muito com a questão da comunicação assertiva com mulheres, ou seja, as minhas próprias feridas acabavam por se manifestar também naquilo que eu trabalhava com as outras pessoas, né? Sim, eu costumo dizer que nós vamos sempre trabalhar com as nossas dores, não é? E com as nossas É, feridas. A exatamente. nossa maior ferida é Sim, o que nos vai, fazer é isso, é aquela coisa do curador ferido, né? Tipo, a gente está ao serviço porque também temos as nossas feridas, né? Por tê-las e também por termos conhecimento, naturalmente, né? Conseguimos enxergar coisas no outro e conseguimos enxergar as dores, as sim, quando feridas são e as enfim, uma feridas, série. e é isso que estás a dizer, ou seja, quando elas estão sanadas, porque senão não vais conseguir ver Isso, porque é isso. é um ponto cego, não é? Exatamente, ou seja, é aquilo que estavas a dizer, é aquilo que nós conseguimos ver em nós, nós conseguimos ver no outro. Se Então está foi assim. inconsciente, pronto, não Pois, conseguimos ver. exatamente. E eu tinha muita coisa inconsciente, né? Todos temos a toda a hora e a E todo isso, momento. Isso, e naquele momento tinha, óbvio, várias coisas. E pronto, e foi assim que comecei, nessa área do coaching, fiz várias coisas, produzi muito conteúdo, sempre no digital. E ultimamente, sei lá, no ano passado, eu optei por focar em ajudar especificamente mulheres empreendedoras. Deve ter sido mais ou menos na altura também que começaste a acompanhar o meu trabalho, não tenho bem a certeza, tipo, eu já da. acompanhava antes, por acaso, quando era Ok, a parte mais da comunicação assertiva e que é ok. sim, se calhar Pronto, chamou mais a atenção, pois, essa mudança. exato. Então pronto, eu depois fiz essa mudança. E não te posso dizer assim: "Ah, foi mal ou correu mal", não correu mal, tipo, as coisas corriam bem, eu conseguia receber pessoas, mas eu entendi, e por falar, né, dos tais lutos e ciclos que fecham e etcétera, e também estamos em contacto com a nossa ferida, eu entendi que o que eu estava a fazer, da forma que eu estava a fazer, não vinha de um lugar, a palavra que me está a surgir é bom, mas era de um lugar bom, mas não era de um lugar inteiro, sabes, dentro de mim. Sim. Porque eu passei muito tempo em luta no meu negócio, sabes, na minha profissão, do género. Vinha de um lugar O se que é calhar ferido, não é? De exatamente, não é de escassez, pode ser de escassez de estar, não completo, não é? Como estavas a falar da questão inteira, não é? exatamente. Ou seja, eu estava a partir de um lugar de, em alguns momentos, colocar o benefício financeiro à frente de tudo, sabes? Do género: "Não, eu estou a fazer isto é para fazer dinheiro". E isso funcionou durante algum tempo, mas eventualmente eu sinto mesmo ali com um pezinho num num Drenada. burnout, sabes? Muito drenada. E também porque reconheço que por causa da série de uma série de feridas, uma série de coisas que eu tinha para aqui, que eu depois olhei também para o marketing, olhei para a estratégia de negócio, olhei para aquilo que é essa parte estratégica mesmo do negócio, como se eu não fizer as coisas como dizem, Vai tudo então as coisas implodir. não vão dar certo. Exatamente, ou seja, então eu acabava por anular, sabes, muitas coisas que para mim faziam sentido, que A para tua mim eram as minhas autenticidade, se calhar, não é? verdades e exatamente, e os meus valores, para caber nas estratégias. E isso funciona, né, durante algum tempo, até um ponto em que a gente dá o Compreendo, dá o também já tilt. passei por aí. Então pronto, o ano passado foi assim e este ano foi muito esse lugar de parar e perceber assim: "Eu quero continuar, tipo, a fazer as coisas desta forma". O dinheiro que eventualmente está a vir, está-me a dar felicidade, está-me a dar prazer, está-me a trazer vida, ou está-me a deixar com ainda mais medo, ou está-me a deixar ainda com mais stress, ou está-me a deixar ainda com mais trabalho, com mais. E eu comecei tipo, sabes, tipo a parar para analisar do género: "Para quê, Filipa? Tipo, para quê?", sabes, tipo, qual é o ponto disto tudo? Então este ano foi assim um ano de muito está a ser, um ano de, tipo, deixar muitas coisas para trás, Joana, sabes, no que toca Desapego, não é? é, muito desapego, sabes,
de entender uma série de coisas sobre a minha forma de estar na minha profissão, a minha forma de estar no meu trabalho no geral, né, no meu negócio, na minha vida pessoal principalmente. Aliás, começa aí, depois é que se manifesta, né, no nosso profissional. Não dá para E dissociar, na verdade, não é? é, Era o que sim. somos inteiras, é todas as partes, não é? Exatamente. E é isso, fazer as pazes também com os erros, né, que foram cometidos no passado, no sentido de erros, ou seja, São talvez seja uma aprendizagens. palavra, exatamente, talvez seja uma palavra uma palavra pesada, mas é isso, a gente faz o que sabe com a informação que tem no momento presente, né. Sim, sim. E com a informação que eu tinha sobre exatamente, a informação que eu tinha sobre o mundo e sobre mim, sobre o meu sistema familiar, as minhas crenças, as minhas lealdades, etcétera, era aquela, e aquela informação permitiu-me tomar as decisões que eu tomei. Até que este ano eu percebi: "Tá bom, mas talvez estas informações não estejam a ser as melhores informações para mim, né, meio que isto não Há está a dar qualquer muito coisa que não certo". bate certo, não é? E eu já começava, sabes, a ter aquele bichinho pela visão sistémica, pelas constelações, a ler muito Já tinhas sobre feito isso. constelações? Ou seja, já tinha participado, já tinha feito uma constelação como participante, como representante, mas constelado algo em mim nunca tinha Eu nunca constelado. tinhas colocado tema, então, é isso? Nunca tinha colocado tema, nunca tinha feito um processo sistémico, zero. Uhum. Ia fazendo uns cursos, ia lendo umas coisas, ainda não me tinha colocado lá, sabes? E então este ano, foi mais ou menos em abril, acho eu, que eu comecei um processo terapêutico com uma consteladora familiar e uma terapeuta sistémica. E comecei a constelar os meus BOs, né, constelar as minhas coisas. E aí é assim, Eu percebo. Eu costumo dizer que é difícil de explicar, não é? Pode parecer assim meio estranho, mas só experienciando é que dá para, não é? Porque explicar ah, o que se sente, as coisas que. Tipo aqueles rodares da chave, sabes? Que existem, não é? Ou cair da ficha, como se queira dizer, não é? Eu acho sim, que é até mesmo um rodar da chave, porque depois tu sentes que ali, quando existem as rodas dentadas, não é? Começam a andar. Sendo que às vezes o que tu se calhar também utilizas isso, não é? É que às vezes são camadas que têm que se tirar atrás de camadas, não é? Muitas das vezes não é logo, à primeira. E até pegando aqui um bocadinho vamos falar na terapia mais convencional ou na psicologia mais convencional, o que eu acho é que obviamente para certas situações e em casos, até vamos dizer especiais, é super importante, não é? E especialmente, por exemplo, se alguém tiver, vamos assim dizer, no papel de vítima, não é? uhum, Nessa vitimização, até nem convém, até é mesmo isso que tem que se tirar daí, ou seja, levanta-te isso, e depois, só que para ir ao inconsciente e para estar não é, tirar estas camadas, pronto, a parte da terapia sistémica, as constelações familiares sim, é muito diferente. sim. E sabes, Joana, eu acho que nós só estamos prontas para ver aquilo que estamos prontas para ver, determinados Isso mesmo. momentos. Então, eu já fiz vários processos terapêuticos com outras abordagens e o que eu vi foi o que era possível eu ver naquele momento. Então, Sim, sim, isso nesse é que é momento também bonito, não é? Eu acho bonito porque exatamente, também, sim, às vezes as pessoas podem ir assim, não é, com medo, mas também só vais ver aquilo que isso, tiveres, preparado para ver, não vai aparecer nada, exato. não é, do género que agora, conforme Sim, vais tendo camadas, depois vai-nos preparando. É isso, isso é isso. mesmo, sem dúvida. E é exatamente isso, sabes, foram vários processos e acredito que irei estar em processos até ao fim da minha vida, porque essa é a parte boa de estarmos vivas, né? Porque há sempre coisas para a gente ir melhorando e percebendo, Sim, cicatrizando, e a cada processo vou entendendo, né? Mais camadas ou tirando as camadinhas da cebola mais sim, sim, profundas. E este processo foi mesmo assim, e está a ser, que ainda estou a fazê-lo, não é? Também nós como profissionais da ajuda, eu pelo menos na minha forma de estar, acredito para estar tem num que ser lugar primeiro bom a nós. ajudar o outro, tenho que estar também a olhar para mim, porque senão vai uns rolês Sim, sim. meio Não, mas complicados. era isso que nós estávamos a falar dos pontos cegos, porque é assim, se Isso, entretanto não fores tirando as tuas próprias camadas, vamos assim continuar na analogia, não é? Tu sim, não vais conseguir, ou vais chegar a um ponto que pode, em vez de ser aquela questão de a pessoa estava até podia estar preparada para ver aquilo, mas tu não estás, não consegues ver porque também é um ponto cego teu. Então daí exatamente. que, além de tudo o resto, não é? Nós temos que estar bem, nosso bem-estar estar ok para tu conseguires ajudar outras pessoas, não é? Porque senão só estás Sim, a dar, a dar, a dar e também isso esgota, não é? sim, exatamente. É muito fácil, né, nas profissões que nós temos de nos colocarmos nesse lugar de dar de um copo vazio.
Quem nunca? Mesmo, quem nunca? Isso é difícil, né, porque depois, né, estamos a levar as pessoas também quase que de uma forma inconsciente para o nosso campo de morte, né, para o nosso lugar Sim, cinzento, é o filme de por Salvador, né, se calhar um dia também até irei fazer um episódio sobre isso, não é, porque tal como eu estava a falar da questão da vitimização, ser, salvadora também acaba por ir para a mesma, vamos dizer, para a mesma frequência, apesar de serem situações diferentes, não é. Então, às vezes, inconscientemente, a questão de ser salvador já te está, tu estás a achar que és superior a outra pessoa, não é. E isso caiu uma ficha enorme quando eu: que engraçado." Porque lá está um ponto cego, é, na altura era um ponto cego, e eu quando caiu a ficha, eu: "Pois é, isso realmente faz sentido, não é?" é isso. E pronto, e uma pessoa vai desconstruindo. Muito, e essa questão da é assim, eu acredito que e da minha experiência, do que eu vou lendo também e aprendendo, nós que estamos a trabalhar em profissões de ajuda, nós temos muitas feridas também. Porque há uma parte nossa, não é, do género, ok, talvez inconsciente, né, tipo, talvez se a minha família, o meu sistema familiar tivesse feito este trabalho, eu não teria as feridas que eu tenho. Então, inconscientemente nós colocamos neste lugar de Oh, ser as sem dúvida. salvadoras, né? Sim, não é Mas por fora acaso isso, que escolhemos, não é, o caminho que começaste por. exatamente, Mas isso, também, o que eu ia dizer, não sei se diz. era mais ou menos o que ias dizer, que é aquela questão que às vezes, quando se entra um bocadinho nesta questão de padrões familiares, não é, lealdades inconscientes e tudo mais, as pessoas depois levam sempre para a parte negativa, para a conotação negativa. E obviamente que algumas coisas são, e quando tu queres, fazer as rodas andar, muitas vezes vais ver coisas menos positivas, não é? Pronto, mas há que dizer que também existem coisas boas, não é? Graças a Óbvio, Deus. nós é que uma pessoa está focada nisso porque é para Uhum. otimizar, mas ninguém está aqui a dizer que, não é, que os nossos pais foram terríveis, os nossos avós e etc. Não é isso. Não, Eu de acho todo. que, não sei se sentes a mesma coisa, mas eu acho que isto, por exemplo, as constelações familiares e sistémicas, não é? Que é a parte de ver a vida com uma visão sistémica, mesmo ter mais compreensão do contexto das pessoas, ou seja, mais empatia e compaixão, e não a questão do então é por isso, não é? Porque às vezes as pessoas acham que é isso, e não, de todo. Sim, Porque a sim. autorresponsabilização é muito importante, não é? Sim, eu acho que as constelações e a visão sistémica no geral, elas são boas porque elas promovem a integração e não a Uhum. separação. E a integração não é assim, ai, o meu pai, ah, sei lá, foi horrível para mim e agora tenho que ser amiga dele, tenho que me dar bem com ele. Não é sobre isso. E eu sinto que às vezes há essa ideia negativa sobre as constelações e sobre a visão sistémica, que é a minha vida só vai dar certo, as minhas relações só vão dar certo se eu tiver uma boa relação com a minha mãe ou com o meu pai. Não é isso. É a aceitação. Exatamente, não é sobre ter uma boa relação, é dentro, é a forma como nós olhamos para eles, é o que nós sentimos em relação a eles, porque eles não vão mudar. Os nossos pais, Sim, e aliás, eles não podem estão ali, mudar. não é? E Exato, atenção, eles é como eu podem disse, eles não mudar. estão ali, há representantes, mas é representantes da visão que está dentro de nós, até porque Isso, isto entra o livre-arbítrio, não é? Não vais estar a pegar em coisas, isso. entre aspas, que não são tuas, não é? Exatamente, ou seja, é muito isso, que é o pão em paz nós estamos com aquilo que nos foi dado. Ainda ontem, Joana, estava a estudar e apareceu-me tipo uma frase que era: "O amor real", ou seja, existe o amor possível e o amor ideal em relação aos nossos pais. Existe o Não, amor que foi faz sentido. possível eles darem-nos e existe o amor que para nós, nas nossas ideias infantis, nas nossas necessidades E nos infantis, filtros, não é? consideramos ideal. E muitas vezes nós estamos tão focadas no amor que nós achamos ideal, não é? No que deveria ter sido e não foi, que fechámos a receber o que há para receber. E naturalmente há pais E da e há forma que sistemas é possível receber. isso, e há pais e há famílias que têm mais bónus, digamos assim, têm mais bónus para nos dar, e há outros que não têm tantos bónus. Pais e famílias que realmente só a vida é que nos foi dada, só e põe entre aspas, porque a vida já é o maior presente que nós podemos receber. E isto, lá está, quem nos esteja a ouvir aqui está assim, está bem, isso é muito bonito, mas o teu pai não foi assim, Dizer o assim, quê? assim contigo. E eu entendo isso, porque também eu, não é? E acredito que tu, Joana, passas também por esses processos de também irmos para esse lugar muitas vezes da nossa criança, né, que precisava que uma série de necessidades tivessem sido supridas pelos nossos Uhum. pais de uma determinada forma e não foram. Mas eu acho que, e falo isto muitas vezes com o João, com o meu namorado, que é, eu sinto que chega um ponto da nossa vida em que não dá mais
para nós estarmos escondidos, sabes, nessa coisa Nessas de dores e nessas, sim, nesses sim, lenga-lengas, não é? exato. Nessas frases nucleares, por acaso há um livro que eu vou querer, partilhar, que é Essa Dor Não É Tua, não sei se já leste, Uhum. e ele fala das frases nucleares, e às vezes é isso, é coisas que tu repetes e nem sabes bem porque é que estás a repetir. Obviamente que ela às vezes fala de umas que algumas frases que nem sequer são literalmente da pessoa, não é? Mas aqui também pode ser. Tu podes ter algo que estás a dizer, não é? Eu não fui amada, ou não fui amado, ou e não saíres daí, e isso também acaba por não te ajudar a ir para a vida e a fazer acontecer, não é? E aquilo que tu estavas a dizer, faz todo sentido, e às vezes acontece o contrário, não é? Porque estavas a dizer aquilo de, mas está bem, isto é muito bonito, mas tu dizes que, mas o teu pai não, não, é, não, foi, não fez isto, não, é? Mas também às vezes é ao contrário, que é, tá bem, eu também eu não preciso disso porque eu tive uma infância Uma boa espetacular, fui relação, não é? pronto. E curiosamente, não que eu tivesse essa visão, mas até bem pouco tempo eu tinha aquela sensação de: olha, mas quer dizer, como é que eu vou. Eu não acho, não é? Pois é sempre essa a questão, não é? Os meus problemas parecem tão pequeninos relativamente aos outros que como é que. É, Quem sou eu? Sabes? Aquela cena do quem sou eu. E depois começas a descascar a cebola e espera lá, lá está, aquilo que estavas a dizer é o amor possível é o amor ideal, não é? ideal. Vai ser diferente de irmãos para irmãos, acaba sempre por não é, pôr a chibata, não é, e estar a bater nos pais ou mesmo em nós próprios, não é, pronto, falando eu que já sou mãe, não é, percebes, às vezes Sim. porque eu também depois também Isso é outra camada do desenvolvimento, imagino eu. sim, sim, são chapadas, sabes, e que ou seja, acho que foram eles chegam e põem tipo o acelerador, estás a ver, para ainda veres mais coisas com mesmo que não queiras ver, tens que ver quase, não é? Claro que podes na Isso. mesma optar por não ver. E obviamente que depois uma pessoa pode fazer overthinking, não é? "Ih, estou a fazer isto e se calhar já", não é? Vai achar que não ama ou não é? Ou sai-se com uma É. frase que às vezes, não é, parecem frases tu: tens razão", e pensei: "Já foi uma ferida minha a falar, não foi?" Pronto, estou a falar de jornalista, mas Uhum. porque isso vai acontecendo. Então às vezes há estas 2 coisas e aqui não é. Acho que se calhar também partilhas dessa visão, não é dizer assim: quer dizer, todas as coisas acontecem, não é? Todos os problemas vêm da infância, todos. E não é por aí, não é? Porque por vezes é pegar num tema que pode não ter nada a ver e o que vai ser mostrado até realmente foi alguma coisa na infância que a pessoa nem se recorda, porque é normal, porque o cérebro protege-nos. Não é? Sim, é isso mesmo. E há tanta coisa. Sim, ainda bem. Sim, ainda bem Isso, não, senão, que ele nós nos temos que viver, não é? protege. É, para nós sermos funcionais, porque senão a gente ficava aí meia trelelé. Mas é isso, e há muita coisa que acontece. E deves ver isso até nas tuas consultas, Joana. E também gostava de ouvir, sabes, de ti, a tua visão como médica, porque aqui em consultório cada vez mais me aparecem mulheres que vêm, não é, tratar e olhar para as suas questões emocionais e que paralelamente começam a receber diagnósticos. Ui, Ah, se entrarmos por aí, até me arrepiei agora, né? Assim. é, mas é isso, sabes? Então vejo muito endometrioses, vejo Uhum, muito alopécia, uhum. vejo muito infecções urinárias também, então até eventualmente gostava muito de falar também sobre isso, porque o nosso cérebro protege-nos, mas o nosso corpo não esquece. E as Exatamente. constelações mostram muitas vezes isso que está esquecido pela mente, mas extremamente marcado no nosso corpo. Então, eu gosto das constelações e sei que há muito esta coisa de porque as constelações parecem assim uma coisa meio esotérica, né? É Parece Shanti meio Shanti, que shanti, que parece que eles estão ali todos tipo meio a ser Indrominados. possuídos, é que não tem rigorosamente nada, é que não tem rigorosamente nada a ver. É as representações, é a forma como o nosso inconsciente está a olhar para uma série de coisas que está a acontecer na nossa vida. Isso mostra muita, muita informação e muitas emoções que estão retidas, presas Reprimidas. e reprimidas no nosso corpo que depois elas têm que ficar para fora de uma forma ou de outra. Então se Não, isso não é o vem corpo a gritar. através A doença, é o exatamente. corpo a gritar. Acho que até já noutro episódio, não sei se foi com a Ana Torres, também falei disso, que quando existe, e pegando também nos filhos, porque também ainda dava para dar outro embrulhanço, não é? E por acaso há um autor, que eu se calhar não vou conseguir dizer o nome porque ele é alemão, mas que ele Uhum. tem um livro que se chama A Doença como Linguagem da Alma.
Ok, não E ele tem conheço. tanto tem para adultos como também tem para crianças. E fala um bocado disso. Claro que há outros autores, há a Lucy A e a Louise A e outros que falam muito disso. O Dr. Gabor Maté também fala, e até de uma forma mais, vamos dizer, se calhar até ainda mais científica, não é que os outros não sejam, não é? Ou com mais método, vamos dizer assim, científico. E, então já são tantas evidências, e mesmo uma pessoa sente no próprio corpo, não é? Que não dá para esconder, e a verdade é mesmo isso. Se existe um sintoma, se existe uma doença, é o corpo já a gritar. Eu também acredito mesmo nas várias camadas que nós temos dentro de nós, e não só camadas, e também partes que temos, não é? Ou seja, se alguma coisa já aconteceu, então vamos dizer mesmo no campo espiritual e energético, não é? Já está ali. Depois também já foi ao emocional, percebes? E ao psicológico mental. Ele depois vai para o físico. E é isso que muitas vezes me acontece, não é? Que as pessoas procuram-me, muitas vezes quando já Claro. é, agora já um bocadinho menos, não é? Uhum, Procuram quando já há algo físico. E muitas exatamente. das vezes o que acontece, e até se pegar até mais nas crianças, é não há nenhuma justificação assim, ah, fisiológica ou patológica para aquilo estar a acontecer, não é? Ou colegas meus que possam ter seguido aquela criança, ou mesmo aquela pessoa, já fizeram, imagina, os testes que é para fazer, e obviamente que é isso que é o caminho que se Uhum, deve fazer, e eu acho que dá para, sempre para fazer paralelo também outras coisas, mas nunca descurando a parte, vamos chamar convencional, porque é importante, não é? Especialmente foi aquilo que até falámos ao bocado, foi mais da parte psicológica, mas pegando aqui também no físico, que é a pessoa tem que estar bem também para depois ir às outras partes, não é? Ou seja, primeiro recuperar a parte física e depois perceber o para quê da doença, não é? O porquê exatamente. também pode ser, mas o para quê? O que é que tu me estás aqui a dizer? Exatamente, né? Realmente quando há geadas na família iguais, não é? Exatamente, né? E depois há aquela frase que diz: "Toda a doença olha para algo ou para alguém". Isso. É isso, eu já constelei algumas situações de doença que olhavam muitas vezes para pessoas da família específicas e doenças que supostamente não têm nada a ver, né? De sintomas que supostamente não têm nada a ver, mas que olham claramente para aquela pessoa ali, para algo que aconteceu ali, que não foi expressado, que não foi, hum, Não foi visto? que não foi Sim. processado. E é isso, e o corpo vai arranjar sempre uma forma de mandar cá para fora. E eu acho que é tão importante, Joana, também o trabalho que tu fazes por causa disso, sabes? Obrigada. É, não, mas é mesmo, porque nós, lá está, eu sinto que nós como sociedade vamos aos extremos, né? Então Sim, vivemos eu o também não gosto nada de extremo. extremos, sim. Isso, então o extremo científico só, essa coisa tipo medicamentosa, diagnóstico e Certo. etcétera, que é necessário. Em alguns momentos talvez estejamos aqui ainda a navegar neste lugar do extremo oposto, de que tudo é algo, Eu vou para a de que tudo montanha e vou meditar e as coisas, não é, também, exatamente, parece. e eu acredito que lá está, a integração é algo aqui no meio, onde Isso, a palavra é integrar. as 2 formas de estar e ver o mundo, de estarmos no lugar de ajudar o outro, pode ter estas 2 pode e deve ter estas 2 vertentes, estas 2 2, formas 3, 4, de 5. caminhar sim, as que forem, exatamente. E acho que é muito importante porque nós vemos, essa percepção que eu tenho, e tu deverás ter uma percepção ainda maior do que eu em relação a isso, é que nós estamos muito doentes, como sociedade. Estamos muito Sim, sim. doentes. E doenças que de repente aparecem e que já estão muito avançadas. A mim custa muito acreditar que é só pelo que nós comemos. Sabes? Que há um bocado essa crença também, de que: "Ai não, é porque agora as comidas são muito processadas, é por isso que a gente fica doente, é por". Sim, isso influencia, Muitos mas fatores, não é? Eu acredito que há muitos fatores e não quer dizer que lá está, aquilo que me estavas a falar de integrar tudo, de tentar fazer assim quase, um mix, mas que faça sentido, não é? Também não é suposto sim, assoberbar ninguém, porque as escolhas que fazemos também são importantes, não é? Para o nosso corpo, certo? claro, Agora, a óbvio. questão é, porque é que aquela pessoa não consegue evitar de comer certo alimento? Isso, E que possa exatamente, e sim, também podemos ir à parte emocional, mas depois tu começas ali, mas emocional porquê? E uma exatamente. coisa, curiosa que eu, pronto, tenho feito, que comecei a aplicar nas minhas consultas, porque agora
como eu trabalho só no privado, não é? Se fosse no Sistema Nacional de Saúde, eu não ia conseguir fazer por causa de ser só ter 20 minutos de consulta, em algumas 30 minutos, não daria. E que é uma ferramenta que me ensinaram na parte quando estava a fazer a especialidade em Medicina Geral e Familiar, que é o genograma, que é uma árvore genealógica. Uhum. Então, eu comecei a fazer, porque assim, é uma coisa que faz sentido, porque eu preciso saber que doenças existiram na família e tudo mais. E é muito curioso fazer isto, ou seja, estou a fazer com a pessoa e de repente ela vê assim: realmente há vários casos do lado do meu pai, doenças de coração. Ou seja, a pessoa às vezes nem tem noção. Ou então de dizer: não, realmente existiu, tipo, a minha avó teve 2 filhos que não nasceram. Sei lá, coisas assim, que depois de ver, tipo, o the whole picture, estás a perceber? Começam a cair até já algumas fichas, tanto para a pessoa como para mim, não é? Claro. Há coisas que tu às vezes já vais meio que sentindo a dizer: há aqui mais qualquer coisa", mas depois tens ali Sim, uma prova a quase prova. física. Ou então até dar, já dá para dar trabalhos de casa, não é? Porque a pessoa, diz assim: realmente eu não sei se a minha tia teve filhos", ou sei lá, uma coisa assim do género, não é? Uhum. E eu, então olha, podendo, não é, tendo os pais vivos e tudo mais, e às vezes os avós, podem ir fazer perguntas e tentar, compreender. E isto também é válido para um adulto que venha ter comigo, não é? Também acabo por atender mais, mulheres, na verdade, mulheres que são mães, ou que pretendem ser. Ou então até com a criança, percebes? De ver, há um problema na criança e começa-se a fazer para cima e depois já caem É algumas fichas. isso. É, porque nós não somos ilhas isoladas, né, e a visão sistémica é isso mesmo, é nós olharmos para nós e o nosso contexto, e o nosso contexto familiar, e tu E olhas sistémico, talvez e é só fazer esse parênteses, porque há bocado estavas a falar e estavas a falar de integrar as coisas, não é? E eu ia dizer, isso também é sistémico. Integrar, percebeste? É uma saúde sistémica, é integrar as várias coisas, não é? Porque, sim, isso quer total. dizer, nós somos sistemas e nós, dentro de nós, temos sistemas. O conjunto de células é um sistema, os órgãos são sistemas, estás a perceber? Então, é É giro, isso. até falando aqui da doença, o constelar doenças, não é? Colocar tema de uma doença e, pode-se fazer mesmo isso e até com pessoas, não é? Em grupo. E depois o que Uhum. aparece ali que é para ver é muito interessante, porque, não é, a vantagem de ser em grupo é que os bonequinhos falam, não é? Quando é individual com os bonecos, eu costumo dizer isso, é muito mais potente porque eles vão dizer o que é que estão a sentir. E às vezes até pode haver representação de um órgão, pode parecer um bocado esquisito, não é? Mas Sim, sim, afinal sim, o sim. órgão também se calhar é outra pessoa, estás a perceber? Isso que estavas a dizer que é mesmo isso, nós não Sim. estamos isolados, não é? Não, de todo. E a minha terapeuta, na primeira sessão que eu fiz com ela, e foi curioso, porque à medida que eu ia fazendo a minha formação em constelação, eu estava a fazer o meu processo também, então era depois bonito integrar as coisas. E ela diz que nós estamos, tipo, o nosso sistema familiar, no caso, qualquer sistema, é como se estivéssemos todos conectados à mesma nuvem. Então há Uhum. uma nuvem em cima de The nós e nós cloud, estamos todos exatamente uma cloud e nós estamos conectados. Então há informação que corre a nessa circular. nuvem que mesmo que não tenha acontecido diretamente connosco, isto está em nós. E isto é uma analogia, mas isto vem nos nossos genes, porque Sim, da já também epigenética. está exatamente, já está mais que comprovado que também o trauma passa nos genes, não é? Não é Sim, sim, só a sim. cor do cabelo e a cor dos olhos. Então se nós, lá está, temos uma ancestralidade das nossas mulheres, das mulheres da nossa família, que sempre foram as fortes. Sempre ou houve divórcios, ou houve, sei lá, abusos, Ou ou houve violência. violência, ou houve o que quer que seja, isso ficou marcado nos genes dessas mulheres. Isso foi passado para nós. Não significa que por nós termos isso no gene, que nós vamos viver isso. Mas é aquela coisa, se temos um ambiente favorável a que esse gene tenha Possa, espaço, eu sim, não sei exatamente, isso vai fica ativado. demonstrar-se. Sim, Fica porque agora ativado, também pegando na epigenética e para, não é, porque as pessoas podem dizer assim: "Então, mas se eu tenho isso, o que é que me adianta estar a fazer alguma coisa?" A parte bonita é que o fazer, por exemplo, a parte da terapia sistémica, constelações, não é, e outras, que tais, uhum, é que o que a epigenética mostra é que é quase um ligar e desligar dos alelos. Então, nós, com isso, conseguimos ou podemos conseguir desligar esses alelos e depois já não os vamos, passar. isso, exatamente.
e desligando em nós, provavelmente também já desligamos nos filhos, mesmo que eles já tenham nascido, isto pensando em passar, não é? E então é mesmo bonito que é aquela explicação, vamos dizer, que agora já a ciência já consegue explicar aquilo Isso, que na experiência tu já sentes, não é? Porque isso. tu percebes esse rodar da chave quando estás ali e depois, pode não ser imediatamente, mas as coisas começam a mudar à volta porque tu mudaste dentro de ti. E estavas a falar da cloud, é engraçado, porque eu gosto de dar também uma analogia para as constelações. Quando tento explicar a alguém que não sabe o que é, e vai na mesma bater na cloud, eu até posso vou dizer, tipo, acolher essa parte para depois falar da família. Isso. Normalmente o que eu digo é, tu coloca, não, é, estás ali, é como se nós fôssemos um computador e temos as várias pastinhas aqui, né, e há pastas que tu sabes que estão ali, assedos e tal. Só que algumas são aquelas tipo ocultas, não é, que não sabes que Uhum. estão, Mesmo. mas estão ali, não é, para o computador funcionar, mesmo que seja a funcionar de uma forma que se calhar não seja muito ecológica, não é. E quando colocas tema, quando estás a ver algo, as pastas que tiverem que ser vistas, elas vão aparecer. Mas lá está, são as Isso. tuas. Apesar de estarmos na cloud, não é, são as Uhum. tuas, que podem ter na mesma recebido informações ali da cloud, não é, mas é aquilo que vai ser visto. Sim, E não é que eu as acho pastas vão desaparecer, simplesmente elas deixam-se ficar ocultas. isso, é o agora eu vejo, né, é o agora eu vejo. E há uma coisa, eu não sei se tu tens essa percepção, mas, felizmente as constelações familiares agora começam a ser muito faladas e pessoas com credibilidade a falar delas, isso é Uhum. maravilhoso. Mas eu sinto que ainda há uma crença que é: "Ai meu Deus, vou fazer uma constelação familiar e a minha vida vai". É isso que vai desbloquear tudo e vai sim, Isso. E a constelação é uma abordagem terapêutica que te faz ver. Fim. depois tens que fazer coisas, sim. Isso, ela faz-te ver, pode haver sim ali uma liberação e uma ressignificação de uma emoção quando tu dizes afirmações sistémicas e etc. Mas daí para a frente é connosco. Certo. Porque não adianta só ver, né? Eu posso ver que este copo está vazio, mas eu quero enchê-lo. É isso, sim. Então é preciso isso. Não sei, senti de partilhar isso, porque muitas pessoas chegam a mim com essa crença também, sabes? De que ai, uma amiga fez uma constelação e as coisas mudaram completamente. Que bom, foi porque ela estava disposta a fazer É algo isso. com a E informação que viu. Não foi a constelação. Então, mas isso és tu, é está o tudo dentro de ti. isso, exatamente. Ou a cura, ou o início da cura, como se quer dizer, está dentro de nós. E é engraçado também dizer isso, porque tal como pessoas, não é, como essa pessoa te disse assim, há pessoas que vão para o oposto. É, está bem, isso agora também resolve todos os problemas do mundo e não sei o quê, estás a perceber? Ou seja, dá para ir para os dois lados. Não? É, Na minha perspectiva, não há nada, não existe nada que seja 100% aquilo é que vai fazer tudo, não é? Nós sim, eu acredito que nós, não é? Eu, só, não é? isso, Sozinha, e com isso, ferramentas e o que quer que seja, sim. Agora, não é só, na minha perspectiva, não é só a medicina convencional que vai resolver algo, não é só as constelações que vão resolver algo, é toda esta integração e é isso que estás a dizer que é bastante importante e pelo menos, pronto, onde eu faço, fazemos as constelações em grupo, que é na Clinifeira e mesmo nas também, pronto, e na formação que eu fiz, temos muito essa questão que é a autorresponsabilização, que tem a ver com isso, que é tu estás a ver aquilo e agora, com essa informação, tu decides, mas autorresponsabilizas, não é dizer, o meu avô é que não sei o quê. Não, autorresponsabilização e também a questão do livre-arbítrio, não é? Porque depois também é a pessoa que escolhe, também se muda, se não muda, se faz algo, se, não é? Se faz um movimento. exato. Ou seja, eu acredito, Joana, que nenhuma terapia tem o poder de curar alguém. Nenhuma, sabes? Porque isso é colocar a terapia acima da pessoa, Da ou o própria pessoa. terapeuta acima da própria pessoa. Então, a constelação é uma ferramenta maravilhosa que te faz ver coisas. Sim, Se tu nós somos queres ver facilitadores para a pessoa isso, poder ver, mas é com a pessoa. exatamente. Então acho que também é importante nós partirmos muito desse lugar de, ok, vou fazer uma constelação para ver e depois com aquilo que eu vir. Se eu quiser fazer algo, eu faço algo, mas o problema não é a constelação, o problema não é muitas vezes o terapeuta, é se eu quero ou se eu não quero fazer algo com essa informação. E há pessoas que não querem, porque não é o momento e está tudo bem. Já tive pessoas em que nós abrimos uma constelação, havia claramente um problema de desordem, ou seja, ela estava no lugar de mãe dos pais, tem efeitos muito nocivos para a vida de uma mulher, de uma pessoa, quando nós estamos no lugar de mãe dos nossos pais, porque não é o nosso lugar.
E quando eu perguntei: E ainda é "Estás pior quando pronto?" já têm filhos também. Ainda acaba por ser uma Me desvantagem pior se já tiver filhos, não é? Exato, são muitos lugares que estão desocupados ali, né? E é isso. E quando a pessoa viu essa dinâmica, eu perguntei: "Queres fazer movimento assim, assim?" A pessoa disse: "Não." E eu: Não preciso. "Ok." E está tudo bem. Então é sobre também entendermos isso de todos temos um tempo e a nossa alma tem um tempo também para ver e acessar e curar e cicatrizar, como estávamos a falar há pouco, determinadas coisas. Então, lá está, é importante ir para este mundo de um lugar de adulto. O melhor possível, obviamente, porque muitas vezes nós vimos ter aqui porque exatamente nós estamos Claro, nesse sim, a lugar. nossa criança Sim. interior ferida às vezes aparece na mesma, Ai, não é? total, total. E então é muito importante essa responsabilização de que uma constelação ou que seja qual for a ferramenta, são ferramentas boas sim, se nós depois tivermos um momento de fazer alguma coisa com elas. Então, é assim, eu gosto sempre de ter esta abordagem, sabe, Joana, e esta coisa de tipo, sim, é bom, porém não é Eu uma também. salvação, sabes? Tipo, não é uma Sim, sim. não é E as uma pessoas salvação. perceberem isso, que é se optam, ou seja, se não é o momento, está tudo certo, mas não não faz sentido é depois dizerem: "Ah, eu fiz e não aconteceu nada". Exato. Pois, isso não é assim, não é? Nem é como dizes, não também não acho que exista um comprimido ou um suplemento ou whatever que Isso. faça o trabalho todo. É, mais uma vez a integração, acredito sim, e quando as pessoas estão mesmo prontas e dispostas a tomar a ação, não é? Não é só, ok, Uhum. agora vi isto e o que é que faço? Pronto, não Isso. quero fazer nada. Mas lá Sim, e está, às também é a vezes opção da pessoa. É uma sim, opção. sim, e às vezes é difícil ver, porque a verdade é que a constelação é conhecida por ser uma terapia breve, né, ou seja, é uma constelação que se abre ali e te mostra uma série de dinâmicas que se calhar numa abordagem de psicoterapia tradicional, tu demorarias uma série de sessões a chegar a elas, está tudo bem também. Então a constelação às vezes consegue ser um pouco chocante, sim, consegue dar aquela coisa do Há coisas que aparecem que sim. isso, E e que é tu não difícil. estás à espera, não é? É uma coisa que não estás à espera, Não, que é falado, não é? Imagina na psicoterapia mais convencional, estás a falar, pé-pé-pé, 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 é muito no consciente, por isso é que eu te estava a dizer que isso é importante, só que depois também tens que ir à parte do iceberg que está ali, isso, submerso, não é? Senão exatamente. posso estar Sim, sim. até às vezes a recalcar, algumas emoções que precisam de ser, Uhum. e Sim. atenção, quem diz isto diz fazer, EMDR, por exemplo, que é Eye Movement Directed, não sei o R, pronto, mas há várias coisas, não é? Só a hipnose, não precisa ser Sim, as sim, não faltam. mas, só estar ali por vezes não acontece. Mas olha, até te posso Isso. dar um exemplo pessoal sobre o não é, ver algo, não fazer e depois: pronto. E atenção que eu até estava consciente, foi mais tipo postpone por questões e era sobre uma dor. Eu tinha uma dor, pronto, não interessa onde, fiz uma constelação, foi mostrado algo que não era sabido e eu pensei: "Fogo, isto é bastante", né, apesar de vamos dizer, acreditar e já ter experienciado, eu surpreendo-me sempre, ou às vezes não é? Uhum. E então, aquilo e eu como eu tinha que fazer um movimento, mas era com uma pessoa que não estava, cá, perto, eu pensei: Vou ver se consigo estar pessoalmente", preferia que fosse pessoalmente e tal, pronto. Isto passou-se, ou seja, quando eu fiz a constelação a dor melhorou, quase que desapareceu, Uhum. mas depois, passado 2 semanas, acho que foi uma semana e meia, uma coisa assim do género, ela voltou, eu: "Ai, o que é que tu estás aqui outra vez?" E eu: Pois, eu acabei por não fazer nada com a informação que tive, se calhar tenho que fazer". Isso. E então, aí já foi por telefone e confirmou-se e pronto, Uhum. lá está. A pessoa depois fez o que quis com a informação que, ou seja, com o que aconteceu, mas já é da parte dela, não é minha, mas a minha parte estava feita, que era não é? O Isso. mostrar o que também tinha sido, mostrado. E também voltou a melhorar a dor. É Claro que cada coisa isso, é tal só coisa. coincidência, mas eu não acredito em coincidências. É, sim, e cada vez menos, mas é isso mesmo, sabes? E às vezes também acontece nós abrirmos uma constelação, e a mim já me aconteceu, e eu resistir à imagem, de Tu género: "Ai própria. não, sim, ai não." Sabes, do primeiro instante: "Não, não, 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 não. Não, Sim, sim, não, por isso é que não, não, não tu pode ser." tu como paciente, não é? Como
eu como paciente, ou seja, os primeiros 5 minutos foi: "Não, não é impossível que isto não, não pode", eu: Sim, "Não", esta foi um no bocado caso parecida, foi tipo ou melhor, eu fui fluindo, não é, e depois no fim, a mim foi mais no fim, eu: "Ah, não, fogo, mas isto é bastante não é rebuscado, mas é quase fogo". Não foi no início, a mim foi mais no fim, percebeste? Conseguir, porque aí quando isso te aconteceu tu acabaste por ir para o mental, não é? Porque a ideia é total, total, porque é defesa, não é, porque eu a não queria bloquear. ver aquilo. Sim, sim, sim. Exatamente, então e isso é uma reação muito normal também e mesmo com as minhas pacientes isso acontece, de abrir uma constelação e elas: "Ai, não percebo", sabes? Ou dizerem: "Ai não, mas eu não acho que seja assim", é normal, é o nosso cérebro tentar nos proteger. Sim, E sim. também, Joana, uma coisa que eu vejo é que quando eu abro uma constelação melhor, quando abrem para mim constelações e mesmo quando eu abro para outras pessoas, quando chega ao fim existe quase sempre esta sensação de: "Eu já sabia isto". Sim. Não, e eu quando há a libertação emocional, é o teu corpo a dizer até coisas que, quando às vezes até estás não é uma coisa mesmo diretamente relacionada contigo, mas foi lá atrás, e tu tens essa libertação, é uma coisa assim bastante parece bastante off, porque é tão real aquilo que estás a chorar, mas não é, mas não para chorar ou assim, tanto faz chorar, Força, rir, sim. gritar, whatever. É tão real que assim, fogo, isto não pode ser inventado, estás a perceber? Porque, não é lágrimas de crocodilo, não é? Estás a entender? Sim, sim, E sim. então é assim uma coisa, Uhum. incrível. E isto que estávamos a falar aqui a parte do mental e de emocional, porque uma pessoa tem aqui com o emocional, né, com o coração aberto para uma constelação. E às vezes, ah, parte de nós, terapeutas, não é fazer formas, especialmente se forem pessoas, por exemplo, se eu te fizesse a ti ou tu a mim, nós tínhamos que tentar enganar o mental, porque nós sabemos mais ou menos, não é? Pronto, o beabá do que é que está ali a acontecer, não é? E se nós não quisermos ver, podemos não ver, ou ver outra coisa, Sim. não é? É, nós Percebes? somos terríveis. Então Terapeutas a ser terapeutizadas são as piores. não é? Pronto, é isso. Ou tu estás mesmo no pá, que se lixe, vai, não é? Só que mesmo assim tu podes estar a tentar fazer a leitura que não é para seres tu a fazer naquele momento. Depois até, há coisas que até é suposto seres tu, mas tens que ler daqui, não é daqui. Exatamente, Então às vezes é é ser isso. também criativa no joguete, não é? Que é para a pessoa, tu vês que a pessoa está ali, estás a ir ao mental, então espera aí que eu vou-te tramar. Salve seja. Sim, Amor. sim, mas é isso, né, e é difícil porque nós estamos sempre no mental, tipo, a nossa vida ultimamente e como sociedade nós estamos aqui, estamos todos desassociados do nosso corpo. Não Certo. só por causa dos nossos traumas, também pelo estilo de vida que nós levamos, não é? Que não nos permite parar e estar em conexão, não é? Tipo, e lembrarmos que temos um corpo, tipo, temos Sim. carne, temos ossos, temos órgãos, então nós É o estamos nosso muito veículo para estar desassociados. aqui, não é? Para estar a existir e Exatamente, estar aqui, não é? isso. E nós estamos muito dissociados. Claro, e em primeiro lugar, na minha ótica, por conta dos nossos traumas e o quanto muitos de nós precisaram de desassociar na sua infância para conseguir dar conta, né, ainda estava a ler, não sei se já leste aquele livro que é O Corpo Não Esquece. Ou para ler, só que por acaso foi daqueles como aquilo é assim, não é pequenino, ainda Sim, não é li, mas é está na grande. lista. Sim, e ele estava a ler, por acaso, antes de entrarmos aqui, e ele estava a falar mesmo sobre isso, que é quando uma criança não tem a possibilidade de lutar ou de fugir, que é o que acontece quando nós somos crianças, nós não vamos lutar com os nossos pais e não conseguimos fugir. Não, Então não nós consegues fugir porque também desassociamos. como é que era a tua sobrevivência? Precisas de Exatamente. um adulto Isso, então como nós não conseguimos fazer isso, o que é que nós aprendemos? A desassociar. a dissociar. Dissociar nada mais é do que desligar o que vai daqui para baixo, que é onde estão as nossas emoções, que é onde nós sentimos as coisas, que é onde fica o trauma, onde fica tudo reprimido e ficamos só aqui. Então, claro que quando nós vamos para uma terapia que é como uma constelação, que tem por premissa uma conexão com o teu corpo, porque é aí que reside a informação, claro que vai existir uma resistência do teu cérebro, porque outrora na tua vida, por conta da tua história, foi perigoso sentir, então precisaste de bloquear Sim, sim. esse caminho, Mas precisaste até são essas pessoas que precisam de alguma terapia assim, porque lá está, o fazer a questão da psicoterapia convencional, como é muito mental, não é? Porque estás a falar. uhum, Claro que às vezes pode haver ali partes, depois depende um bocadinho, não é, do que se faça, mas haver partes que tu, uhum,
o terapeuta pode estar assim a ouvir e entende, não é? Mas tu estás muito mental e tu também não consegues aceder a essas partes. Mas isso que tu dizes, por acaso, no livro, que é o que é que lhe aconteceu, ele também, também fala disso, ou seja, da dissociação, e porque tu tens, ou seja, esses modos, a dissociação até é. E às vezes pode acontecer mesmo em crianças e as pessoas não reparam, ou até em vítimas de, por exemplo, que são de violação e tudo mais, que é, fogo, não gritei, não é? A frequência cardíaca até fica mais baixa do que. Porque tem mesmo a ver com a parte Sim, das hormonas e tudo que está a acontecer, e que é mesmo quase o que os animais fazem, que é bom fingir de morto. poupança de energia, É isso. exatamente. E o que acontece muitas vezes é que o que pode acontecer muitas vezes é que entrar nesse estado de dissociação, a pessoa pode nem sequer se lembrar do que o que é que lhe aconteceu. Do que Ou aconteceu. seja, existirem Sim, assim até traumas bastante profundos e fortes e a pessoa não se lembra. Há sim, ou não pessoas que se ou dizem que não sofreram tem a nada na certeza, infância. sim. E também acontece que eu não tenho a certeza se é real ou se foi um sonho. Sim, Eu não tenho a certeza se isto aconteceu mesmo ou se eu sonhei com isto. Então pronto, e isto depois quando são isso é muitas. mostrado numa constelação, é tipo, É, sim. E lá está, é eu porque acredito que também nós como facilitadores precisamos de ter, respeito pelo tempo das pessoas, lá está, porque há sim, coisas que sim, as sim. pessoas ainda não estão prontas para ver, saber É isso, também é o pôr o lugar que síndrome nós do Salvador de ocupamos. lado, que não é para salvar, Exatamente. é para facilitar o processo. Exatamente, e lá está, ajudar ou criar um espaço seguro para que as pessoas possam voltar para o seu corpo. Porque as pessoas não estão a sentir, não é porque não querem ou não desejam, é porque não sabem, é difícil, é perigoso, é assustador sentir, é muito assustador sentir. Então, em consultório, muitas vezes, uma cliente entra em catarse, a primeira coisa que ela me diz é desculpa. Já isto esquece, aconteceu até também no último sábado, de começar é isso, a chorar e dizer desculpa. Eu, desculpa o quê? Isso, ou seja, não sintas, não podes sentir, não podes estar triste, não podes ser Vou estar a vulnerável. incomodar, não é? Ou então nós como mulheres temos muito esta coisa da raiva, não podes ter raiva, não podes estar Uhum. zangada, não podes. Não, nós podemos e precisamos muito de estar zangadas. Agora, estar zangadas é diferente de sermos agressivas, né? Não, é o que tu fazes com a emoção, não é? Tu podes sentir a Exatamente. emoção, agora não vais andar a partir, não é? Exato. Pronto, mas e é isso que uma pessoa também tenta explicar às crianças, não Uhum. é? Porque elas são puras nas emoções que sentem até serem Sim, reprimidas. E a exatamente. verdade é que tu estavas a dizer, elas ficam no corpo, ficam no corpo e é quase como colocar ali tipo uma mina. E por isso é que é importante tentar ir ao ponto em que foi colocada a mina. A mina sabes que Uhum. explode, não é? Mina, para não Sim, soar sim, sim, esquisita a sim. palavra, mas pôr Sim, ali a sim, mina. sim, sim. E depois, anos mais tarde, vem alguma coisa que aciona aquela mina. E depois a seguir, Exatamente. outra vez. E a pessoa acha que foi aquela situação e a verdade é que a origem está lá atrás. E é isso que também as Isso. constelações conseguem ir, e outras terapias Sim, também, não é? Mas conseguem mostrar e mostrar. conseguimos ir a esse cerne. Sim, é isso. E é muito importante porque lá está, para conseguirmos sobretudo viver em paz. Eu acho que esse é o último o objetivo, né, que é nós conseguirmos estar em paz connosco É sentir-te em próprios. paz dentro de ti, não é? Sim, exatamente, é ter aquela coisa de tipo há uma palavra que eu gosto muito dentro desta área, que é o assentimento, que é o assentir para algo, que é diferente de aceitar ou compreender. É o assentir, é o foi como foi e as coisas são como são. Com o que foi eu faço o melhor que dá, para que a minha vida possa fluir e possa seguir em frente. Dói muito esse sentimento, porque muitas vezes parte do nosso sofrimento, parte dos padrões repetitivos que nós temos na nossa vida, das doenças também, vem deste lugar de nós inconscientemente não a sentirmos para aquilo que foi. Não a sentirmos, né, para os pais reais que nós tivemos ou para as coisas reais que aconteceram e obviamente não a sentimos porque às vezes dói Sim, muito sim, ter e que às vezes nem ter que o está fazer. a ceder, não dá para aceder, porque está mesmo, reprimido ao ponto de Isso. não aceder, porque lá está, é para sobreviver, não é? E para sobreviver e também a ideia Isso. não é estar sempre a falar disso ou a recalcar. Olha, então olha, vou assim em modo de conclusão, ia-te Uhum. pedir, assim quase um takeaway, assim, algo que queiras assim deixar para quem nos estiver a ouvir. Hum, Quase resumo do que tivemos aqui a falar. É sim. difícil, eu sei. É difícil, mas lá está, em relação à questão que falámos
das doenças, eu vou aproveitar aquela frase que tinha dito, mas não só para as doenças, mas para todas as emoções negativas que temos, todos os padrões que se repetem na nossa vida, todos os pesos que nós carregamos, a maior parte das vezes eles olham para algo ou para alguém no nosso inconsciente. Então é importante nós olharmos para isso se queremos, obviamente, viver de uma forma mais leve e podemos olhar para isso em terapias. Obviamente estamos aqui no meio das consteladoras, nós vamos falar das constelações. Mas é tão importante, Joana, e a sensação que eu tenho, principalmente este ano, é quando nós estamos no nosso lugar, sabes, de não estar a O nosso lugar tentar, é a nossa essência, não é? sim, a tentar compensar por algo que foi ou que não foi. Não estamos a tentar salvar pai e mãe, não estamos no nosso lugar. Claro que de vez em quando a gente sai, mas na maior parte do tempo, quando nós estamos no nosso lugar, eu acho que não há dinheiro nenhum que pague isso. É mesmo Nenhum. sentir aquela paz, não é? Acrescentando aí, não sei se também tens essa sensação que é, se calhar alguém te diz a mesma frase que dizia há um ano atrás e tu sentes mesmo que há uma paz dentro de ti. Ou seja, porque É isso. lá está, o corpo reage, não é? E sentires que, ok, estou a ouvir isto é sobre a pessoa, não é sobre mim, não é? Porque é sempre mesmo o que nós dizemos, não é? Pronto, mas tu conseguis não entrar logo na cena do ei, não é? Tipo, eu sou mais Sim, da luta do que fuga. Pronto, depende adoro. das situações, obviamente, não é? Todos nós temos as Sim, várias. Pronto, acho que claro. a minha tendência é mais luta. Pronto. E quando tu sentes que, ok, mas eu consigo estar aqui, vou ouvir, o que é, não quer dizer que eu fique na mesma totalmente calada ou não diga nada, não é? Sabes? E penso, ok, isto houve mesmo aqui um rodar da chave, houve aqui alguma coisa que mudou, não é? É Olha, e já agora isso. vou aproveitar por aqui para falar, porque eu quero e vou lançar uma mentoria e é para mulheres que já são mães ou que querem ser mães, Uhum, e então é giro porque tem muito a ver com aquilo que estávamos aqui a falar, porque a ideia é o que nos aconteceu não nos define, não é? E então aqui são 7 semanas, e a ideia também é ser 7 mulheres. São 7 vagas, não é? E então na primeira uhum. semana é perceber assim a ancestralidade, o que é que temos para trás, não é, de nós. Depois na segunda semana é ir à mãe que temos dentro de nós, não é, e a história toda da parte, do lado materno. Babado, Depois aí ir está ao um pai. babado muito grande, ir à mãe, ir ao pai, ui, Espera que já não acabou. ai meu Deus. Depois na outra semana, na quarta semana, é mesmo o corpo fala, é ver tipo emoções, o que é que, não é, os sintomas, o que é que está aí, o que é que ele está a dizer. Depois na quinta semana é sobre a criança interior, ou seja, a criança que temos dentro de É, nós, que também é, não é, também pode ser bastante profundo. Depois, na sexta semana, é a criança que cuidas, ou seja, é para falar de parentalidade consciente e de como é que podemos para as crianças que já temos, não é? Ou filhos que temos, ou os que uhum, iremos ter, como é que uhum. podemos fazer diferente. A sétima semana é o legado que queremos deixar. Pronto, é assim É incrível. uma forma para terminar o ano. Uhum. Pronto, eu acho que é interessante e que foi realmente vamos dizer assim, a junção de tudo o que eu vim fazendo para mim própria e também para poder Sim. fazer aos outros, que acho que transformou. Então queria também poder dar isso. Gerada, toca a entrar na mentoria da Joana, como é que se vai chamar? A mentoria é herdar, de her Herdar. e dar, percebeste? Sim, Genial. foi a tua irmã que me ajudou no nome e eu gostei muito. Óbvio, isso a genialidade vem na família. É que eu me esqueci de dizer, mas como também, né, também tens um irmão, então são os três bastante talentosos e criativos, por isso eh, bem, estou muito contente de vos ter conhecido. Foi primeiro É o Nuno, mas depois foi tudo encarreirado. verdade, foi tudo encarrilado. Mas olha, É Joana, tão giro. acho que essa mentoria é maravilhosa e super importante, somente para esse momento em que uma mulher, enfim, eu quero ser mãe, mas não é para já, mas nesse momento em que uma mulher se propõe a fazer a vida fluir, não é? Através de outra vida, de conseguir ir com mais consciência e, sobretudo, sem aquela coisa de tem que ser perfeita, não é? Que Uhum. acredito que isso também exista muito, de: "Ai, tem que ser para os meus filhos o que os meus pais não E foram", e é um pouco é isso, até vou diferente, dizer não é? aqui, que e também no episódio com a Ana Torres também foi, mas até vou deixar aqui quase como takeaway, que é a imperfeição é o caminho e está tudo certo, ou seja, o perfeito é imperfeito.
quase assim, Isso, porque e os nossos filhos não querem pais perfeitos, querem, pais que estejam presentes e verdadeiramente presentes. Por isso também vai exatamente. este takeaway. Olha, muito Adoro. obrigada por, teres Obrigada aceito o meu eu, convite. foi muito Gostei bom. imenso da nossa Ficávamos conversa. aqui É isso, ficávamos dá para aqui falar até inteira, não é? E não quer dizer que total, não voltemos aqui a gravar isso. outro. Mas olha, muito obrigada, um beijinho Obrigada, e Joana. até um próximo Uma episódio. beijoca. Depois, eu vou pôr aqui também o Instagram da Filipa, alguma Como dúvida ou questão, isso. com ela, e também podem pôr nos comentários algum feedback ou alguma dúvida que tenham, está bem? Tchau, Isso. obrigada. Adiós.